Oi gente, tudo bem? Trouxe mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui embaixo. Eu falo sobre tudo sobre viagem, trabalhar em navio de cruzeiro, sobre a minha vida de casada com um filipino, que agora eu tô entrando nesse assunto mais a fundo. Segredos de quem é casada com filipino, tá? Tem muita gente, muitos amigos meus que têm curiosidade de saber, tá, Vanessa, e aí? Como é que é a relação de vocês? O que é um filipino, um marido filipino propriamente dito? Porque muita gente não se conforma. Como que você prefere, tipo, uma outra nacionalidade ao invés de brasileiro e essas coisas todas? E eu tenho que ficar explicando uma coisa por cada coisa, o porquê que realmente eu gostei de ter um namorado filipino, porque na época eu namorei, chegar ao ponto de casar com um filipino. Então essa é a dúvida de muita gente. E eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer de uma vez por toda alguns pontos, o porquê, como é ser casada com filipino e o que eu acho de diferente, assim. Me desculpem aí vocês que têm maridos brasileiros e que pode ter algum ponto similar, mas algumas diferenças aí de ser casada com filipino, tá? Então vamos pro vídeo. Enfim. Começando o primeiro fato, eles são uma nacionalidade, principalmente os homens, que são super dotados em relação à questão de casas, tá? Tudo que diz respeito à dona de casa, tudo que diz respeito a serviços domésticos, enfim, para vocês terem noção, o meu marido foi quem me ensinou a passar roupa. Por que que eu passei a roupa para ele? Às vezes o pessoal aí, mulher de brasileira, diga assim, eu não vou passar, se você quiser você passa, mas é porque assim, gente, nós morávamos em Singapura, aqui tem um vídeo falando um pouco sobre Singapura e como foi a minha vida lá. E o meu marido, ele trabalhava em torno de 14... Ainda a gente era casado, mas não, assim, né? A gente não tinha muito tempo de casado ainda. A gente tinha 1 ano e meio de relacionamento. E nós estávamos morando lá em Singapura. Em torno de 14 horas por dia ele ficava fora de casa. Ele trabalhava apenas 12 horas. Só que era 1 hora para voltar e 1 hora para ir de metrô. E eu, obviamente, eu tinha que ajudar de alguma forma, porque eu não trabalhava fora. Então, assim, eu me adaptei também a esse ponto, eu aprendi a ser mulher de casa nesse ponto. Eu era muito preconceituosa nesse sentido de, tipo, a mulher tem que fazer tudo em casa e o marido não, e essas coisas assim. Mas naquela questão, foi assim porque ele é quem trabalhava fora e eu é que ficava em casa. Porque ele usava muita camisa social e ele me ensinou a como passar a camisa de maneira que como se deve passar. Então, o que eu achei legal de início é que ele sabe fazer tudo. Ele me ensinou que precisa começar pelas partes menores, depois manga, depois costas. Então, eu passava as camisas dele antes de ele antes ou até mesmo, tipo, deixava tudo passadinha, né? Porque eu lavava a roupa lá e amassava muito. Então, isso aí foi uma coisa que me chamou muito a atenção de um homem, porque eu tenho parentes, primos, tios que são homens e que não fazem esse tipo de coisa em casa, que não sabem fazer as coisas. Uma ou outro, assim, sabe cozinhar, ajuda a mulher em casa, porque não é ajudar a mulher, mas sim os dois moram no local, né? Então ambos devem fazer os serviços de casa, mas tem muitos homens que ainda deixam para as mulheres fazer esse serviço. Isso era um preconceito que eu tinha. E quando eu conheci ele, eu disse assim, principalmente naquela época que foi há 10 anos atrás, hoje pode ter mudado muita coisa, mas naquela época eu saber que um homem que me ajudava, que fazia as coisas em casa assim como uma mulher e ainda por cima me ensinou a fazer coisas que talvez o outro homem não soubesse fazer, eu achei muito legal esse fato. Outro fato é que ele adora cozinhar e ele cozinha pra mim, tá? Ele não tem nenhum problema em me servir, ele não tem nenhum problema em arrumar o meu prato, me deixar sentada no sofá. Eu não tô falando que eu quero um empregado, eu acho que não é assim, a gente tem essa troca de eu resolver problemas fora de casa, principalmente porque a gente mora aqui no Brasil e vocês sabem que pelo fato de ele falar uma outra língua já dificulta muitas coisas, né? Então ele reconhece esse lado que eu faço muita coisa aqui em casa, principalmente cuidando das coisas assim burocráticas, fora, em escritório, contador e coisas até do nosso negócio, né, da nossa empresa. Então ele acaba fazendo as coisas para mim também dentro de casa, assim como cozinhar, porque ele ama cozinhar, não é porque ele faz por obrigação. E o que eu acho legal
é que ele não tem problema nenhum em me servir. Muitas vezes ele brinca, ele pega uma taça assim, ele me serve, ele fala, senhora quer mais alguma coisa, sabe? E eu vejo que ainda é muito assim na questão da cultura brasileira que o homem tipo, eu não vou ser, até parece que eu tô aqui pra servir, sabe? Eu sei, existe muitos disso, muito assim. O meu pai, por mais que ele seja uma pessoa que já tenha 55 anos de idade, ele faz isso pra mulher dele, pelo incrível que pareça. Ele arruma o café, ele arruma a mesa, ele bota café na xícara para ela se precisar, ele serve o prato dela se precisar, e eu garanto que existem muitos homens aí que fazem a mesma coisa, mas obviamente que isso me atraiu de primeira pelo fato de eu não conhecer homem que faria isso naquela época, assim, principalmente para mim. Então eu achei muito legal, esse é um fato de um filipino homem que tem esposa, então eles servem bastante, eles sabem servir e eles não se importam em servir. Isso é um outro fato sobre ter marido filipino. Outra coisa que é um fato, eu não tô só dando pontos positivos, mas realmente eles têm muito ponto positivo. Um ponto negativo eu vou falar em outro vídeo, e também eu tenho um vídeo aqui no canal falando a dificuldade que é de ter marido estrangeiro e como foi todo o início, tá? Vou deixar aqui em cima linkado pra vocês, que foi um depoimento de ambos, de nós dois, falando sobre a dificuldade de ter um relacionamento com estrangeiro. Mas esse terceiro fato, com certeza, é que ele é muito prestativo, ele é prestativo em várias coisas, assim. Ele não sabe, pelo incrível que pareça, fazer muita coisa de casa, por exemplo, lixar, pintar, instalar coisa elétrica, sabe, ele não é muito de carregar peso, porque ele nunca trabalhou com isso, ele sempre trabalhou em hotelaria, foi bartender, mas assim, sabe, até eu não gosto quando ele tem que fazer serviços desse estilo, tipo construção civil, vamos colocar num geral. Eu não gosto que ele faça. Por quê? Porque eu sei que ele não é acostumado. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito prestativo. O que ele começa, ele termina. Se falar assim, amor, eu tenho que arrumar isso tal dia, e ele também tá vendo que precisa arrumar, ele vai... eu tenho que lembrar ele às vezes, porque ele não é perfeito assim, né? Então eu tenho que sempre estar, amor, tem que arrumar isso. É esse final de semana que a gente tem. Então ele pega, levanta e faz. Isso que eu acho muito legal. Muitos maridos são assim aí, isso eu sei, porque tipo, o brasileiro é o rei de fazer as coisas, faça você mesmo. Então eu sei que muitos maridos aí não vão ser diferentes do meu. Mas eu acho legal essa questão de ser prestativo, mas não somente em coisas de casa, em tudo. Em cozinha, em lavar uma louça, sabe? Enfim, eles são muito prestativos. Um ponto que não é negativo, mas também eu preciso ressaltar aqui, que é um fato, que eles não demonstram muito afeto em público, tá? Então, isso é um fato, assim, que eu já venho percebendo, que eu já percebi, que minha mãe já falou sobre isso na época. Assim, nossa, Vanessa, eu não vejo vocês se beijando, eu não vejo vocês se abraçando na nossa frente, parece que vocês são frios. Mas realmente é uma questão de cultura, tá? Eu tive que me acostumar com isso. Aqui no Brasil eu mesmo abraço ele, eu mesmo dou beijinho, porque é o jeito dele. Eles não são de demonstrar afeto, de ficar abraçando toda hora, da mulher sentar no colo do homem, na frente das pessoas. Eles realmente são muito discretos. E uma coisa que eu tenho certeza que é um fato, por que eles são discretos, é porque realmente no país deles é assim, tá? As mulheres, pra vocês terem noção, elas vão de t-shirt e short pra dentro do mar, elas não usam nem biquíni. Então a cultura do Romarico, a cultura do meu marido, por mais que ele seja super legal e super festeiro e gente boa, assim, a cultura dele é muito fechada. Então, assim, lá não pode isso, não pode aquilo, mulher com decote já é taxada de outra coisa. Então, assim, demonstração de afeto em público realmente não existe, assim, a gente não faz. O máximo, ele não é carinhoso, assim, sabe, no sentido, ai, amor, ó, te amo. Não, só que a demonstração de afeto dele é muito mais que isso, meu Deus. Em casa, a maneira que ele me trata, no sentido das coisas que ele faz por mim, quando eu tô doente, quando eu não tô, quando eu preciso de um carinho, quando eu choro pela minha mãe, que minha mãe faleceu alguns meses atrás. Então eu tenho tudo isso dele, mas demonstração de afeto eles são um pouquinho mais com o pé atrás.
Um outro fato sobre ter marido filipino é que eles são muito focados em família. Isso não é um fato à parte de todos os homens, mas eu quis trazer aqui porque eles são muito família, são muito filhos. Para vocês terem noção, eles casam cedo lá no país deles. Eles têm filhos como arroz, que quer dizer que eles têm filhos assim, uma plantação de filhos se deixar. Obviamente aqui no Brasil a gente já é um pouco mais limitado nessa questão, tem gente que não quer casar, tem gente que não quer ter filhos, mas eles são focados sim. O Romarico, eu vejo que ele ama a vida dele assim como é, sem ter responsabilidade de filhos. A gente já tem o Ninoizinho aqui, né, que é nosso filho, mas ao mesmo tempo eu sei que ele quer ter filho porque é muito cultural, foi muito colocado na cabeça deles. Ele diz que a gente tem que ter filhos e pronto, sabe, tipo... não colocando isso em mim, porque eu quero ter filhos, mas eu digo assim, é algo que faz parte da vida deles, assim, não existe a possibilidade de um filipino não querer ter filho, tipo, impossível. Então tudo daí vai assim, ó, vai sair dessa fase de viver viajando, de ganhar dinheiro para poder focar na família, e mesmo que eles viajem, porque muitos filipinos trabalham viajando, eles vão ter aquela família para sustentar e vão fazer filho, não importa a situação financeira. Então é isso que eu vejo dos filipinos, e é um fato de ter marido filipino, é que eles prezam muito pela família e eles querem ter família e querem ter filhos, não importam quantos. Não importa, porque lá realmente tem muita pobreza em alguns lugares lá do país dele, pessoas que não têm condições financeiras e mesmo assim eles criam bastante filhos, não tem assim um controle de natalidade muito bem feito, né? Enfim, então acaba que é normal e é cultural ter bastante filhos. Outro fato é que eles não são muito de ter pet como filho, assim como no Brasil, que é eu, você, 2 filhos e um cachorro. Então, no início, o Ninoy ele era tratado realmente como um cachorro, ele não era tratado como um animal, um filho. E eu sei que isso mudou muito na cabeça do meu marido. Isso, antes eu falava assim, amor, a gente tem que pagar pet shop. Tipo, quando a gente ia pro navio, eu já tinha falado pra ele, amor, a gente tem que ir. Navio é onde que a gente trabalha, tá? Porque a gente ficava 7 meses fora no navio e voltava e ficava 2 meses em casa. Então, eu sempre falava pra ele que a gente tinha que pagar o pet shop dele mensal pra que ele fosse pro pet shop, blá, 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 blá. E outra vez eu gastei não sei quantos de exames com ele, e ele falava, nossa, nem dinheiro pra minha mãe eu mando, e a gente tá gastando horrores com cachorro e blá, blá, blá. Então isso era uma coisa muito normal assim pra ele, com certeza deve ter filipinos que tratam os cachorros como filho, mas antes não. Então eu tive que, foi realmente, ele foi criando amor por animais e por cachorro principalmente, até que ele comprou um lá nas Filipinas, que foi comprado, não foi adotado, porque, enfim, os cachorros de ruas nas Filipinas não são os cachorros de ruas iguais no Brasil, que ainda são sadios, sabe? Muitos lá estão bem debilitados, então geralmente eles não pegam cachorro de rua assim, mas com certeza daqui a um tempo vai existir essa iniciativa da própria população em adotar cachorros de rua, em fazer eles, né, tipo, cuidar deles e não deixar eles ficarem em estados deploráveis, porque eu sou muito fã de cachorro e eu não admito isso com cachorro nenhum. Mas enfim, ele comprou até um cachorro nas Filipinas porque ele começou a amar o Ninoy de um jeito e viu que é um filho, que é a melhor companhia que o homem poderia ter, é leal pra você, enfim. Então, um fato sobre o meu marido filipino era que ele não era muito fã de cachorro, assim como nós brasileiros somos, e hoje ele passou a ser um paizão. Tipo, eu pego os dois ali direto em cima da cama, eu pego ele brincando com o Ninoy, eu pego ele dando comida que não pode pro Ninoy. Então, foi um fato de um marido filipino, né, de que ele antes era assim. Um outro fato sobre ter marido filipino é que realmente eles são muito ciumentos, no sentido, assim, nós brasileiros a gente é acostumado a falar tocando, a ser bem friendly com amigos homens e mulheres, e lá não é bem assim. Então no início foi um certo desafio, assim, para ele entender que eu falo abraçando, que homem e mulher aqui são amigos, assim, no sentido de abraçar,
e falar e não tem problema e tocar. Então aqui até teve um episódio já que ele falou, tá, mas tu tava tocando nele, tu tava falando, passando assim a mão, acho que no braço, sei lá. E eu tive que explicar a ele que é normal aqui no Brasil, que a gente fala se abraçando, que a gente fala, sabe, o Brasil tem muito desse calor humano, desse toque por questão de, né, de estar todo mundo aí descendente de alguma nacionalidade que ninguém sabe. E acaba que o brasileiro virou isso que é hoje, né? Então, isso é um fato muito, assim, de ter um marido filipino. É que, no início, ele não entendia isso, mas hoje o meu marido, ele é mais brasileiro que eu, tá? Então, assim, graças a Deus, até por ele ter trabalhado todo aquele tempo no navio, e depois que ele veio pro Brasil, mas mesmo assim, lá ele já tinha uma noção do que era, mas também não sabia muito o que era ainda o Brasil, tá? Mas, graças a Deus, hoje, assim, a gente super tranquilo, essa questão, ele já não é ciumento por si só, isso ajuda muito, mas lembre-se aí que tem muitos filipinos casados com brasileira que eles têm, do jeito deles, pelo fato de eles... Aquela questão de família que eu falei pra vocês, de cultura, de ser uma cultura mais fechada, de ser uma cultura mais conservadora. E é isso, gente. Eu trouxe pra vocês alguns fatos aí sobre ser casada com um filipino e como eles são e tudo mais. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aqui embaixo que eu vou trazer mais fatos pra vocês se esse vídeo chegar a 100 likes. Só 100 likes, tá ótimo, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever aqui no canal e segue a gente lá no Instagram que a gente mostra mais coisa pra vocês sobre a nossa rotina, sobre, enfim, o que ele cozinha, algumas comidinhas super diferentes, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!